Em Efésios 2, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. E esse texto é o texto base, ou um dos textos base, para nós compreendermos a lógica da graça de Deus, que ninguém é salvo e ninguém jamais será salvo a partir dos seus próprios méritos, a partir dos seus próprios feitos e a partir de sua própria obra. Só que isso pode gerar em nós uma tendência de banalização da graça de Deus. E é por isso que já no versículo 10, versículo que às vezes nós negligenciamos, o Paulo vai nos dizer que não apenas somos salvos pela graça e não pelas obras, mas somos salvos por Deus em Cristo Jesus para a prática das boas obras, as quais o Senhor já de antemão nos preparou. Portanto, a graça não lida apenas com esse caráter subjetivo. Às vezes nós olhamos para a graça de Deus como um mero conceito. Mas a vida cristã pautada pela graça é uma vida que se manifesta através das atitudes, através do que o Paulo chama aqui de boas obras. E isso está dentro da mesma lógica do que Jesus já havia nos ensinado no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. Ele falou que somos sal dessa terra e luz desse mundo, e então nos exortaria a brilharmos a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e, como consequência, glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Portanto, não apenas a graça de Deus como lógica transcendente, mas como expressão vital da caminhada com Cristo. Isso quer dizer que a graça de Deus vai nos transformando segundo o caráter de Jesus Cristo. Portanto, diferentemente do que muitos podem pensar, o Evangelho de Cristo não lida apenas com as coisas do céu, não lida apenas com as coisas da eternidade. Porque quando Paulo diz que somos salvos, ele fala de um fato, ele fala de uma realidade. Isso quer dizer que nós não seremos salvos quando chegarmos ao céu, mas que nós já somos salvos hoje. E ser salvo é muito mais do que ir para o céu. Ser salvo é ter o caráter de Jesus Cristo e manifestá-lo aqui na terra. Portanto, um evangelho que me fala apenas do futuro não pode ser o evangelho de Cristo. Um evangelho que não tem o poder de transformar a minha vida no dia de hoje não pode ser o evangelho da graça de Deus. E, portanto, não é um evangelho que me sirva. Como disse Dom Robson Cavalcante, a missão da igreja é manifestar com toda a densidade possível o aqui e agora, aquilo que se concretizará como reino de Deus no ali e no além. Portanto, o Evangelho da graça de Deus não propõe para mim uma vida após a morte. Na verdade, o Evangelho da graça de Deus me faz experimentar a vida hoje, mesmo sendo antes da verdadeira vida, que é a vida eterna. Portanto, eu sou grato a Deus por um Evangelho que me transforma no dia de hoje. Sou grato a Deus pelo privilégio de materializá-lo todos os dias da minha vida, até porque o amanhã nós não temos. O amanhã não nos é prometido. O amanhã, na melhor das hipóteses, é apenas uma boa expectativa. Que você possa ser grato a Deus por essa mesma realidade e vivenciar a lógica do Evangelho da graça de Deus, que embora não imponha absolutamente nada sobre você, ela implica sobre a minha vida e sobre a tua vida uma transformação plena, uma transformação gradual e uma transformação diária que se manifesta com concretude. Que nós não desperdicemos esse privilégio tão grande concedido pela graça de Deus. Que Deus te abençoe.